Olá, meus queridos irmãos, alunos, professores da Escola Dominical. Hoje, mais uma lição. A lição hoje é de número 12, Imersos no Espírito nos últimos dias. Estamos aqui praticamente encerrando aqui essas lições bíblicas onde fala do livro de Ezequiel. Essa já é a penúltima, né? Essa já é a penúltima. Então, vamos para essa última aí, que é a lição de número 12. Vamos lá então? Vamos para esse compartimento aí, mais esse compartimento do livro de Ezequiel. Vamos juntos? Bom, lição de número 12, né? Vamos para nosso texto áureo aí. Essa lição será para o dia 18 de dezembro de 2022, o ano está indo embora. O texto áureo diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre, né? A verdade prática, o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Vamos para a nossa introdução aí então, para a gente adiantar nossa lição. Essa lição aí que já está finalizando essa parte escatológica, que é a parte de Ezequiel. Não é uma lição fácil, né? Não tem sido fácil essas lições, verdade seja dita, porque são assuntos bem, assim, complicados para você falar, às vezes com 20, 25 minutos. Isso aqui é coisas de você ir dando estudo para a pessoa entender, porque é muito simbolismo, né? É muita coisa simbólica, tem muita coisa que é literal, então não é fácil para o professor lidar com essas lições escatológicas, não é fácil mesmo. Porque o tempo é curto para você passar para o aluno, e se você passar de uma maneira que complicar demais as coisas, o aluno não vai entender, e o tempo vai passando, é muito curto para você passar tudo que tem que ser passado, né? Então, não é fácil mesmo, eu entendo isso. É muito dificultoso você falar de escatologia com 20 minutos, isso é quase impossível. Mas a gente vai dando uma pincelada, né? A gente vai fazendo alguns resumos para o aluno também não ficar perdido. Então, se você caiu agora nesse vídeo aqui, eu aconselho você a assistir os outros vídeos anteriores das lições passadas para você entender, porque é uma sequência da outra, né? É uma sequência da outra para a pessoa entender. Então, se você só assistir essa daqui, talvez você vai pensar, mas muito pouco, tem muita pouca coisa, não consegui entender. Aí você volta então, assiste as lições anteriores, que aí você vai pegar todo o estudo. Aí você vai assimilar com essa que está aqui hoje para você entender. Essa daqui praticamente já é o final. Já é o final, né? Porque já é a lição 12. Então é praticamente no finalzinho da história dessas lições aqui que nós estamos passando. Então, para você não ficar perdido, assiste as outras aí. Tá tudo explicadinho aí nos vídeos anteriores, tá? A lição hoje é a 12, tem a 11, tem a 10, tem a 9, enfim. Assiste lá para você entender. Tá certo então? Vamos para a introdução. A nossa introdução aí, hoje nós vamos continuar falando do milênio. Lembrando para você que está pegando aqui agora essa lição, né? Milênio já é o fim de todas as coisas, né? Milênio já é quando chegou lá no final, né? Então aí a gente já está falando aqui do finalzinho, que é o milênio. E na introdução aqui, nós vamos continuar sobre o milênio, né? Sobre o templo, especificamente também, um pouquinho. E nós vamos falar aí sobre essas águas sanadoras, essas águas purificadoras, essas águas curadoras, que por onde ela passa, ela cura, ela vai dando vida aonde não tem vida, né? Vai ressuscitando águas, você vai entender, tá bom? E nós vamos entender também o passo a passo que Ezequiel foi dando à medida que ele ia entrando mais profundo quando ele teve essa visão, né? Quando Ezequiel teve essa visão, o anjo foi mostrando para ele, o anjo chegou até ele com um cordel, certo? Uma cana de medir. O que é isso, essa cana de medir? É uma espécie de coisas que ele tinha, que o anjo apresentou para ele, para fazer a medição mesmo. Vamos colocar para nós hoje, então, uma trena, para a gente entender, certo? Você pode até fazer o seguinte: leva uma trena lá para a sua sala de aula, leva uma trena
E não é para você medir a quantidade de metros que Ezequiel entrou, senão, né? Mas é só para comparar. Fala assim, gente, ó, o anjo chegou até ele com uma cana de medir, né? É como se fosse uma trena. Então ele mediu a cada 500 metros que Ezequiel ia se aprofundando, as águas iam aumentando. Não era isso? Então aqui na introdução fala então desse templo, fala mais especificamente das águas que passavam embaixo do templo, dessas águas limpas, claras. Então, hoje a lição, finalizando, é mais falando um pouco sobre essas águas, sobre esse rio, que por onde esse rio passava, na visão dele, e que vai passar, porque é uma coisa futurística, certo? Saía passando e curando, dando vida aonde passava. E nós vamos entender que água representa também o Espírito Santo, tá certo? Porque a Bíblia, ela é água que purifica. A Bíblia, além dela ter um simbolismo de martelo, como assim martelo? Porque esmiuça a penha, que é pedra. Martelo que esmiuça pedra, corações de pedra, vai batendo e vai quebrando, né? Porque a Bíblia, ela vai martelando na cabeça da pessoa até fazer a pessoa, através do Espírito Santo, mudar os seus pensamentos, os seus conceitos. Então ela é o martelo que quebra ou que esmiuça a pedra ou a penha, né? E também tem um simbolismo aí de água, que ela é a água que purifica, porque ela nos banha, nos dá um banho de regeneração, nos purifica, nos limpa. Então o Espírito Santo aqui, ele está também simbolizado aqui por água. Então essa é a nossa introdução de hoje, para você entender um pouquinho deste rio, um pouquinho do significado dessas águas. Aqui no ponto 1, sobre o aspecto escatológico, aqui nós vemos um anjo, né, como eu disse, com um cordel de medir, que para a gente entender melhor, uma trena. Ele veio com algo para medir. Então, se fosse nos dias de hoje, seria o quê? 1 metro, uma trena, porque seria de acordo com a antiguidade. Na época de Ezequiel não tinha uma trena, na época de Ezequiel não tinha talvez 1 metro, então eles usavam talvez lá um cordel para simbolizar assim, ó, essa corda aqui simboliza 2 metros, essa corda aqui simboliza tantos metros. Ah, um côvado, quanto que é um côvado? Algumas medições, se você for pesquisar, né, que daqui da cana do braço, né, da cana do braço aqui, ó, da parte do pulso até aqui no cotovelo. Então, em torno de 43 centímetros ou 48 centímetros. Depende do tamanho da pessoa, então não é uma medida certa. Tá bom? Mas é em torno de 40 e poucos centímetros um côvado aqui. Então, o anjo apareceu para ele através de um cordel ou uma cana de medir, né? Se fosse nos nossos dias de hoje, seria a trena para a gente entender a visão. Porque hoje nós conhecemos a trena, o metro. Então, se fosse no dia de hoje Deus te der uma visão, Ele vai mostrar para você, assim, ó, uma trena para você medir, enfim, certo? Então, onde orientava Ezequiel, ir se aprofundando nestas águas, até o ponto de não dar mais para andar. Aí ele teve que nadar, né, em águas mais profundas e reconhecer a fonte. Essas águas por onde passava dava peixes, onde não tinha peixe. Dava fruto, onde não tinha fruto. E também fala que essas águas, ela dava vida no mar morto. Então, queridos irmãos, essas águas que saíam debaixo dos umbrais do templo, debaixo do templo, essa água, à medida que Ezequiel ele foi andando, ele via que tinha poucas águas. Então o anjo orientava ele o seguinte: Ezequiel, filho do homem, anda mais 500 metros para frente. Aqui a Bíblia talvez vai falar côvados, né? E aí, se você for fazer a sua somatória, vai dar aí em torno de 480 a 500 metros. Então ele disse, entra mais 500 metros. Foi aonde ele entrou, de início deu nos seus pés. E quando o anjo falava para ele para ir mais adiante, mais 500 metros, essa água ia subindo. Então essa água foi subindo até o joelho, depois essa água foi subindo até a cintura, foi subindo mais. E você vai entender que quando você está entrando dentro de um rio, à medida que a água vai subindo, ela fica mais forte e você também vai ficando mais leve na água.
até chegar ao ponto de ficar pesado para você ir andando, porque a água vai subindo. Se você que já atravessou o rio, você vai saber disso. Então o anjo diz para ele entrar mais 500 metros adentro, para ele ir se aprofundando naquele rio. Então ele andou mais 500 metros até chegar ao ponto no peito dele. Quando chegou no peito dele, já não dava mais para ele ir andando nesta água, até chegar ao ponto então que ele teve que pegar impulso e começar a nadar nessas águas, porque já não dava mais para andar. Quando Ezequiel ele foi nadando neste rio, ele já percebeu que esse rio então já estava grande, já não era mais um córregozinho, porque no início ele entrou, a água estava nos pés, ou seja, ele viu a fonte, a nascente do rio lá debaixo do templo, ele viu a nascente nascendo lá de baixo, e aquela água, à medida que ele ia se aprofundando, né, ele ia andando mais para frente a cada 500 metros, ia subindo. Ou seja, foi se formando um grande rio embaixo daquele templo, a ponto que ele teve que atravessar a nado, já não era mais um córrego, tinha se formado um grande rio. Então ele reconheceu, Ezequiel, ele reconheceu a fonte desse rio, porque ele viu lá a fonte nascendo debaixo do templo. Ele viu que eram águas bem limpas, purificadas mesmo, águas bem claras. E ele percebeu que aquelas águas tinham um poder muito grande de cura. Porque quando ele começou a se aprofundar, ele percebeu que aquelas águas elas tinham poder sanadora. Aonde aquela água passava, ela era como se estivesse passando na terra, como se fosse um fertilizante, um adubo. Porque na hora que ela passava no solo, no lugar que não tinha água, quando ela entrava, que ela invadia e passava naquele solo, aquela água ela tinha um poder de fertilizante, porque ela deixava como se fosse um adubo, e aí começava a nascer frutos novamente. E quando ela passava em outros lugares ali, rios que já estavam mortos criava vida. O rio, para ter vida, ele tem que ter peixes. Ele tem que ter lá os seus peixes, senão ele se torna um rio morto. Por que o mar morto se chama mar morto? Porque esse mar morto ele tem uma grande quantidade de sal. Uma grande quantidade de sal. Então, peixe não sobrevive lá. Por isso que ele chama mar morto, pela quantidade de sal. A pessoa, quando entra no mar morto, ela não afunda, porque são águas muito pesadas. Nós nos tornamos leves em cima do mar morto. Por isso que quando a pessoa mergulha no mar morto, ela fica boiando em cima do mar morto. Ninguém afunda lá no mar morto. Você pode ver que turistas vão para lá e todos querem entrar no mar morto para realmente saber se vai afundar ou não. E a pessoa não afunda. Não precisa nem saber nadar no mar morto. Porque a quantidade de sal, ele se torna água pesada. E a pessoa entra e fica boiando por cima da água. E essas águas purificadoras que Ezequiel viu, por onde essas águas passavam, dava vida. O mar morto, quando recebeu essa água, o mar morto começou a ter peixes nessa visão de Ezequiel. Nessa visão de Ezequiel começou a ter vida. O mar morto começou a ter vida. E para ele ter vida, automaticamente, aquele sal dele tem que sair para ele ter vida. Então, quando essas águas purificadoras passavam, ela ia sarando o mar morto, ia tirando aquele excesso de sal para ele ter vida, para ele ter peixes novamente. Vocês estão entendendo essa visão? Como que essa água, por onde ela passa, tudo ela transforma? Por onde essa água passava, tudo ganhava vida? Aonde não tinha árvore, nascia árvore e dava frutos. O rio que ela passava, essas águas purificadoras, quando ela passava, o rio passava a ter peixes. Quando chegou no Mar Morto, até o Mar Morto começou a ter vida. O Mar Morto ressuscitou, porque começou a ter peixes, começou a ter vida. Você deve se lembrar, se você que gosta de pesquisar, você vai perceber que na internet aí, teve muitas pessoas falando que teve um sinal aqui próximo ao Mar Morto e tal, tá nascendo peixes aqui, bolanes e tal, e não sei o que. Tá nascendo aqui agora, ó, uma fruta aqui agora, que essa fruta tudo indica que é isso, isso, isso. Só que nós temos que entender, segundo a nossa lição, essas águas, quando elas iam passando, tudo dava vida, purificava tudo, dava vida ao Mar Morto, entendeu?
Mas só que isso fala do templo que ele via lá. E esse templo aqui é do milênio. Presta bem atenção, isso aqui está falando do milênio. Se está falando do milênio, já está falando lá no final de todas as coisas. Aonde já aconteceu o arrebatamento, aonde já aconteceu a grande tribulação, já passaram pela tribulação, o milênio aqui. Por isso que eu estou falando que se você está assistindo esse vídeo agora, você tem que assistir aí no canal, aí os outros vídeos para você entender a matéria toda de Ezequiel, senão você vai ficar um pouco perdido. Então aqui a gente já está falando do milênio, que já passou todas as coisas, a igreja já está arrebatada com Cristo e tal. Aqui está falando dessas águas purificadoras que veio debaixo do templo. Então se está falando dessas águas purificadoras, se está falando deste rio, desta fonte, e está falando do milênio, então como que esses sinais que essas pessoas estão falando aí da internet, e eles estão falando o quê? Isso aqui significa o fim, que já estamos perto do fim dos tempos, né? Eles estão citando coisas que vai acontecer só lá no milênio. E depois eu vi outros vídeos também aí contradizendo eles, né? Eu vi outros vídeos dizendo que aquilo ali era fake. Então fica difícil para acreditar, né? Teve outra pessoa que mora em Israel, falou assim, Jó, isso aqui não é. Isso aqui eles gravaram assim, assim, assim. Então não bate essa informação. Então fica assim, pessoas querendo ganhar muito, às vezes, né, visualizações, e às vezes não busca realmente o acontecimento, quando que vai surgir esse acontecimento. É claro que Deus ele vai ir deixando alguns sinais. Por exemplo, pelos prenúncios que nós vemos hoje no nosso mundo, tudo indica que Cristo está perto de voltar para buscar a igreja. São prenúncios. Então tem vários prenúncios acontecendo no mundo inteiro. Mas tem alguns prenúncios que não vai acontecer agora. Tem coisas que é depois do arrebatamento. E as pessoas já estão gravando como se já estivesse acontecendo agora, sendo que tem coisas que vai acontecer pós-arrebatamento. Então, às vezes tem uma misturada danada, né? Faz uma mistureba danada, confunde a cabeça das pessoas, porque o Apocalipse não é fácil para entender. Escatologia é uma matéria difícil, né? Tem que ler o Apocalipse, tem que ler o Ezequiel que nós estamos falando, tem que ler o Daniel e fora outros livros aí para complementar. Então não é fácil. Então as pessoas às vezes puxam matérias de lá, jogam para a internet, coisas que seria para acontecer lá no final, no milênio. Já estão falando que está tendo um sinal agora. E se você for pesquisar, aí já tem outros que falam assim, não, essas informações não são concretas e tal. Então aqui, ó, essas águas purificadoras é depois, é lá no milênio. Por onde esse rio passar, tudo irá transformar. Por onde este rio passar, árvores darão novos frutos. Por onde esse rio passar, os rios darão peixes novamente. Por onde esse rio passar, principalmente quando chegar lá no Mar Morto, o Mar Morto já não vai ter mais do que falar, porque ele vai ganhar vida novamente, vai ganhar peixe novamente, as águas dele já não vai ser tão pesada, porque as águas sanadoras vindo do templo vai sarar o Mar Morto. Queridos, isso está falando aqui, simbolizando a presença de Deus. Isso aponta para Cristo, isso aponta para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, aonde ele passa, aonde ele entra, ele transforma. É por isso que eu falei no início que isso simboliza também o Espírito Santo, essas águas, que a Bíblia ela é como água, porque ela purifica. Então essas águas desse templo aqui, purificadoras, sanadoras, simboliza também o Espírito Santo. Porque por onde ele passa, ele transforma. Quando o Espírito Santo entra dentro de nós, ele transforma a nossa vida, né? Nós ganhamos vida novamente, nós começamos a dar fruto novamente, porque o Espírito Santo, quando ele entra, ele faz uma transformação total. E eu me lembro de alguns anos atrás, Deus me deu uma visão que eu estudando essa lição de Ezequiel, me fez lembrar dessa visão que eu tive aqui na minha casa. Eu me lembro uma vez que Deus me deu uma visão que eu estava como se fosse aqui no meu terraço e quando eu olhava para baixo, eu não via a minha casa em si. Eu via um rio passando embaixo da minha casa.
E quando eu olhava para aquele rio, era um rio não muito fundo, era mais ou menos uns 40 centímetros de água. E aquela água corrente, limpinha, descendo bonita aquela água, pronta até para beber embaixo da minha casa. E eu fiquei muito alegre quando eu vi essa visão, aquela água passando debaixo da minha casa, um rio passando debaixo da minha casa. Não era um pocinho não, era um rio passando debaixo da minha casa, né? Eu lendo essa palavra de Ezequiel aqui, aonde esse rio saía do templo, eu fiquei comparando aqui e me lembrando desta visão que Deus me deu. Então essas águas purificadoras saindo do templo aqui, por onde ela passava, ela dava vida. Então não se esqueça, isso é no milênio. Isso é no milênio. Tem sinais que vai acontecer agora, talvez por esses tempos, mas tem sinais que virão só depois. Prenúncios que virão nos nossos tempos para demonstrar o arrebatamento da igreja, mas tem outros prenúncios que isso vem depois do arrebatamento, demonstrando que será no milênio. Então, gente, não podemos confundir as coisas. Isso aqui é no milênio. Depois, quando terminar tudo, o arrebatamento, pré-tribulação, grande tribulação, aí sim vai passar anos, Deus vai fazer uma transformação nessa terra, vai fazer uma restauração nessa terra, preparando tudo para o milênio, aonde os animais serão tudo manso novamente, né? Nessa época do milênio, os animais ficarão tudo manso, não vai ter um animal comendo o outro de bravo, né? Um atacando o outro, serão todos mansos, todos terão os seus alimentos nessa época do milênio. Vai ser bonança nessa época do milênio aqui. Então essa água que desce do templo aqui, que sai do templo, é para terminar a restauração de tudo, para dar vida onde não tinha vida, para dar fruto onde não tinha fruto, para terminar a restauração para o milênio. Então isso aí aponta para a bonança, aponta para a bênção e já apontando também para a vitória da igreja, porque a igreja já estará com Cristo e depois vai acontecer o milênio, aonde vai acontecer aí, ó, ambos serão a mesma grei, né? Tanto o céu como terra, uma coisa só ali no milênio ali praticamente. Então, queridos, eu vou concluir por aqui essa lição, porque essa lição de hoje é só um resumo mesmo, que já está no finalzinho. Não deixa de assistir os outros vídeos. Eu vou pedir você que se inscreva no canal para me ajudar. Eu preciso passar de 1000 inscritos aí para o YouTube continuar lançando os meus vídeos. Eu te peço desculpa, porque eu estou gravando esse vídeo dessa lição em cima. Passamos por um período de festividade aqui na nossa igreja e foi uma correria só, né? E meu trabalho também, eu não tive muito tempo. Passamos por enchentes aqui no nosso estado, eu sou do Espírito Santo. Passamos por enchente, correria. Então, estou tendo que gravar hoje aqui em cima da hora praticamente, né? Eu te peço desculpas. E se você tiver interesse no Manual do Cooperador, que é o livro que eu tenho, o e-book, eu sempre deixo aí na descrição do vídeo o link aonde você vai adquirir e chega uma senha de acesso no seu e-mail para você adquirir o Manual do Cooperador, aonde eu ensino as funções da igreja, tá bom? Um ótimo dia para você, uma ótima semana, uma ótima lição. E não se esqueça, se inscreva aí para me ajudar no canal. Deus em Cristo te abençoe.